Muito bem. Hoje nós vamos ver um outro tipo de exercício que pode acontecer em função de primeiro grau. Com função de primeiro grau, né? Então, o exercício é o seguinte. Dadas as funções f de x igual a x mais 1 e g de x igual a 4x, diga se f de g de x é constante, linear ou afim. Faça o mesmo para g de f de x e diga se a função é crescente ou decrescente. Então, o que acontece? Eu tenho duas funções, f de x e g de x. Eu quero fazer ou determinar f de g de x. Então, eu quero f de g de x primeiro. Então, f de g de x. Isso é o que nós chamamos de uma função composta. Eu vou aplicar uma função na outra. Como eu tenho f de g de x, significa que a função g de x ela vai ser substituída no lugar de x da função f. Então, o g de x, que é 4x, vai ser substituído no lugar do x da função f, porque é f de g de x. Então, a função composta manda eu aplicar a função g na função f. Sendo assim, nós temos o seguinte: x no lugar do x, eu vou colocar o 4x. Então, vai ficar simples e claro, 4x mais 1. Então, a nossa função f de g de x, ela é 4x mais 1. Pronto, está resolvido o nosso problema. Agora, eu tenho que informar o seguinte: essa função obtida é uma função linear, uma função afim ou uma função constante? Nós vimos que toda função afim ela é escrita na forma f de x igual a ax mais b. Olha aqui para vocês verem. O a dessa função é 4 e o b dessa função é 1. Então, como nessa função eu tenho os valores de a e b, eu tenho o que eu chamo de uma função afim. Essa é uma função afim. Muito bem. Tem uma outra pergunta aqui embaixo. Qual é a pergunta? Diga se a função é crescente ou decrescente. Para a gente identificar se uma função é crescente ou decrescente, nós temos que ir lá e identificar o valor do a. Nós já vimos que o a é igual a 4. Bom, se o a é igual a 4, o a é maior que zero. A é igual a 4, maior que zero. Toda função que tem o a maior que zero, ela é dita uma função crescente, certo? Então, nós podemos dizer também que essa função é uma função crescente. Conhecendo a expressão da função, para me identificar se ela é crescente ou decrescente, é só eu verificar o valor do a. Se o a é positivo, a nossa função é crescente. Se o a é negativo, a função é decrescente. Aí eu tenho a segunda pergunta lá, que eu pedi para fazer g de f de x. Bom, como nós fizemos em cima, nós vamos fazer aqui embaixo também. O que é g de f de x? Significa que eu vou pegar o f de x, que é a nossa função x mais 1, e vou aplicar no lugar do x da função g. Aqui está me mandando aplicar a função f em g. Então, vai ficar 4 que multiplica a nossa função f no lugar do x. Então, vai ficar x mais 1. Olha lá, é muito simples. Então, aqui eu faço 4 vezes x é 4x. 4 vezes 1 é 4, então mais 4. Então, a nossa função obtida, g de f de x, ela é 4x mais 4. Muito bem. Eu tenho também os valores de a e de b. O a nessa função é 4. E o b nessa função também é 4. Então, conhecendo os valores de a e de b, eu já posso dizer se a função é crescente ou decrescente. Primeiro, ela é uma função afim também, porque eu tenho tanto os valores de a como de b. Então, é uma função afim. Muito bem, ela é crescente ou decrescente? Olha lá, o a também é igual a 4. Também é maior que zero. Logo, também é uma função crescente.
certo? Então, nós temos aqui o que nós chamamos de função composta. O que é uma função composta? É quando eu aplico uma função em outra função. Então, aqui eu fiz f de g de x, apliquei o g em f. O g é 4x, então no lugar do x ficou 4x mais 1. Então, eu já falei que a função é afim, ela é crescente. O g de f, o que eu faço? Eu pego o f e aplico na função g. No lugar de x da função g, eu coloco a nossa função f, foi o que eu fiz aqui. Então, ficou 4 multiplica x mais 1, ficou 4x mais 4. O a igual a 4, o b igual a 4. O a é maior que zero, a nossa função é crescente. Consequentemente, a nossa função é uma função afim. Tá bom?